E o verbo de pescar. O verbo de pescar, irmãos, porque o homem pecou, o homem ficou destituído da glória de Deus. Deixa eu pode se sentar, dando glória a Deus. E quando esse homem peca, a glória de Deus some. A glória de Deus abandona o homem. Mas eu quero te dizer que o homem pecou naquele momento por dois motivos principais. Primeiro, porque aquela mulher estava sozinha. Satanás sabia que ele tinha que atacar a família. Mas se ele conseguisse atacar a família, ele conseguiria talvez destruir os planos de salvação desta humanidade. E eu vejo, irmãos, no nosso dia a dia, que tem duas entidades poderosas criadas por Deus antes da fundação do mundo, ao qual Satanás sempre ataca. Uma é a igreja. A família dos céus, a família espiritual minha e sua. Satanás ataca a igreja, porque ele sabe que a igreja gerou aquele que é sobre todos os homens, sobre todos os anjos, sobre todos os demônios. Por isso que ele tem raiva da igreja. E ele também ataca a família. Por quê? Porque ele sabe que a família era um projeto do coração de Deus. Através de uma família, também entrou na humanidade o Salvador do mundo. E eu lembro bem agora que Satanás ele conseguiu tocar naquela família, conseguiu fazer com que o homem caísse por meio de uma mentira. Por meio de uma mentira. E muitas das brigas e famílias que temos, tanto na família dos céus e na família natural, que eu não sou o nome, chamado de uma mentira. De repente, no trânsito que a gente vive, o cidadão se atrasou, e aí vem aquela voz, está muito tarde, por que não chegou ainda? No meio da igreja, alguém vira, o pastor Benildo, o seu pastor que já está conversando, ou chamou dessa maneira, Amém. mais cedo, mais tarde, a direção, ninguém mais tomar o mesmo livro, está no seu nome. Amém. Amém. Aleluia. Fala assim, pastor, o irmão Beltrano fez aquilo assim, sabe? O irmão Beltrano não fez aquilo, ou não falou aquilo. Mentira. A mentira, ela tem o poder de destabilizar, de acabar com o relacionamento, de acabar com o amor. A mentira, ela rivaliza com o amor, porque Deus é amor, e Satanás é o pai da mentira. Antes de dar ouvidos a qualquer coisa que venham te dizer, em nome de Jesus, meus irmãos e irmãs, veja se verdadeiramente aquilo corresponde à realidade. E se corresponde à realidade, por que aquilo aconteceu? Você tem que amar. Você tem que ver. Aleluia! E Deus nos fala nessa noite que esse que veio para nos salvar nos mandou ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestidos de poder. O poder está aqui. O poder que faz presente nesse lugar. O poder que movimenta essa palavra está sendo pregada no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele desce, ele corrobora. Ele testifica esta palavra no teu coração. Diz o texto, Atos 2, a partir do versículo 1. No quinto dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas de fogo repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe consentia que falar. Meu querido, o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o nosso Ensinador, ele vai guiar a mim e a você em toda a verdade. Ele nunca vai te afastar da comunhão do povo de Deus. Ele nunca vai querer que você fique com a sua esposa. Ele nunca vai semear contendas dentro da sua casa e dentro da igreja. Aleluia. O Espírito de Deus, ele é o Espírito do amor. Ele prega, ele semeia o amor. Ouvimos por aí, homens e mulheres de Deus, eu sou crente, mas não sou bom. Eu digo, você não é crente, você é louco. Porque você tem que fazer com que os outros sejam superiores a você.
Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que se faça por menor, que se faça por um servo de todos. Aleluia. Você e eu não podemos nos defender. Quem foi que disse que nós podemos nos defender? Aleluia! Quem foi que disse que nós podemos jogar consultas de quem quer que seja? Meu Deus! Não podemos, irmãos. E aqui vemos todos reunidos. Isso aqui é uma igreja curada, uma igreja que buscava. 500 receberam uma promessa. O livro de Coríntios fala sobre isso. 500 receberam a promessa. Apenas 120 viram o cumprimento desta promessa. Por que apenas 120 viram o cumprimento desta promessa? Jesus lhe deu uma palavra profética sobre esse momento. E ele diz: bem-aventurados aqueles que não viram. Aleluia! Você não tem que ver para ver, você tem que ser para ver. E por isso, por incredulidade, muitos deixaram de receber. E eu me lembro que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia! Os escolhidos estão aqui. Meu Que a despeito de todo e qualquer obstáculo que se levantou aqui, estão para receber a administração do Espírito. Os escolhidos lá, os escolhidos. A voz foi dado não apenas crer, mas também padecer pelo nome de Jesus. Não existe facilidade no Evangelho. O Evangelho tem sido pregado por aí, o Evangelho light, o Evangelho light, e tudo é muito fácil. Você faz assim e a coisa promete. Não é assim. Não é assim. Odiaram a Cristo, maltrataram a Cristo. Os seus familiares, funcionados por Satanás, estiveram eles. O que leva a mim e a você a crer que isso não vai acontecer conosco? Não estou dizendo que não dói porque somos seres humanos. Mas a grande verdade é que nós temos que fazer como Cristo, desprezar a afronta. Temos que desprezar a afronta, temos andar com Ele. Porque se não desprezarmos a afronta, estamos dando mais para que o nosso coração seja sujo. E se o nosso coração for sujo, Deus não nos ouve. Meu Deus! Deus não ouve pecadores, está escrito no livro de João, capítulo 9, verso 31. E se você deixar o seu coração se sujar dentro da sua família, você se torna um pecador. Você se torna um pecador, você passa a ter prazer no pecado. E não é que o crente não pegue, não é. Crente pegue assim todos os dias, mas ele não tem prazer no pecado. Não tem. Não tem. O sangue de Cristo te purifica de tudo. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o nosso coração. Aleluia. E eu vejo esses homens juntos, irmãos, orando, buscando o Senhor, todos juntos como estamos aqui. E de repente, não da maneira como a qual a gente quer, não da maneira como a qual a gente espera, não da maneira como alguém disse para nós. Venho ver permitir perguntas. Toma aqui no braço. Esse Deus permite está hoje recarregando as suas baterias. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: é a última vez que eu não aguento mais. Ei, os que esperam o Senhor renovarão suas forças. Saberão voar como águias. Andarão e não se cansarão, correrão. Peça socorro a Ele, porque Ele está aqui para te fortalecer. Ele está aqui para te equipar. Ele está aqui para fazer nova todas as coisas na sua vida. Aleluia. E é o Espírito de Deus, irmão, que concede a cada um as ferramentas necessárias. Não fica olhando para a ferramenta que ele deu para o seu irmão, que a ferramenta que ele deu para o seu irmão não só serve para o seu irmão, não serve para você. A armadura que Saul não serve para Davi. Saul não sabe tirar uma funda. Essa é a verdade. Isso não quer dizer que ele não vai te usar, ele está te usando sim. Ele está falando aí com você, está te dando estratégias neste lugar. Ele está falando para fazer um propósito total. Faça isso, faça aquilo, faça. Faça. Se vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, como eu digo aqui, faça. É por aqui. É por aqui. Essa é a palavra que vai te renovar. Essa é a palavra que vai fazer com que o Senhor cumpra todas as coisas que te estão aqui. Eu vejo mais à frente que Pedro começa a pregar. Porque disseram que eles estavam bêbados. Disseram que aquilo era difícil.
da carne. Não precisa fazer isso. Olha só, quando você vê ele fala bem, eles não vão ver. Muito provavelmente passaram uma medida de oração no lugar da cruz. Eles não saíram daquele cenário, todos oravam juntos. O que acontece? E eu vejo Pedro pregando a palavra de Deus. Aleluia. Mas isto é o que eu disse pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do seu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, nas minhas servas, naqueles dias que profetizarão. Aleluia, gente. Fala da chefe, aquele aqui. Os últimos dias começaram na cruz do Calvário. Lá começaram os últimos dias. Você não sabe quando eles vão, mas você sabe que você tem que estar vigiando. Aleluia! É isso que você sabe. Meu Deus! Você tem que vigiar. Glória ao seu nome! Como que eu preciso sobre esse texto, irmão? Ele diz que vai derramar sobre toda a carne. Talvez alguns estejam assim. A gente tem muito mais a acontecer. Mas não foi batizado com o Espírito Santo. Porque ele não foi batizado, ele é tão preparado com o Espírito de Deus. Meu Deus! Primeiro você tem que buscar oração. Já foi falado nessa noite aqui, de repente. É verdade. Mas aí, você está pensando que o Senhor vai te arrebatar para te batizar do Espírito Santo. Aqui a palavra diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus, poder! Se você não foi batizado, você está buscando batismo, pode começar a falar em língua, porque ele vai te batizar hoje. Pode falar em língua, meu irmão, não é capeta não, irmão. Não precisa ter medo, não é hora de falar. Pode falar, que a palavra de Deus está aqui, como você tem, irmão. Pode falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso significa o armamento que você recebe para fazer a obra. E depois que você é batizado, o que diz? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Filho profetizando. Glória ao seu nome! Filho profetizando para a Israel. Jovem tendo visão. Jovem não, jovem. Na maioria das vezes eles vivem aqui agora. Eu quero aqui, eu quero agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque eu sou jovem e amanhã Deus pertence. E alguns eu vou dar um tempinho na igreja e depois eu volto, mas não. E alguns não, mas, né? Fica dizendo, jovem tem visão. Desde quando o jovem tem visão? Desde quando o jovem em Cristo tem visão espiritual? Chega alguém aqui com uma semana de conversão, tem uma visão poderosa que o Espírito de Deus deu. Chega aqui com o pastor Leonildo, o evangelista Leonildo, evangelista, só pensou a gente fazer isso, assim, sentado aqui, eu tinha uma visão. O Espírito já está trabalhando no coração dessa mulher. Ela teve uma visão, tem aquela visão com o Espírito. Pelo estudo que você pode pensar. Aleluia! E é o Espírito de Deus. Deus maravilhoso! Aleluia! Velho sonhando, irmão. Quando o velho vai sonhar? Velhos esperam a morte. Essa é a verdade. Porque está mais próximo da morte do que do conhecimento. E todos sabemos que um sonho é como um parto. É uma semente da palavra de Deus que inocula no seu coração. E aquele sonho, ele vai sendo gerado, ele vai se movendo, ele vai crescendo dentro da pessoa como um parto, como uma gravidez. E leva o tempo para se ouvir. Quem diria? A palavra tem que ser pregada. Hoje, no nosso meio, evangelista, nós vemos crentes sendo direcionados por profetas. Não sou contrário a profetas. Quando você está aqui, você é um profeta. Quando você está aqui, você é um profeta. Não é isso que eu estou falando. Só que aconteceu uma
usar alguém na palavra de sabedoria e de conhecimento para conhecer eventos futuros, quando Deus quer ele propôs isso. Agora, nós não podemos achar que o profeta ele tem uma profecia pessoal para cada pessoa. Tem gente que está profetizando um poste, irmão. Tem uma profecia por profecia com vontade. E Deus até chama. E quando esse profeta ele insiste em fazer o que Deus mandou ele fazer, ele começa a agir na carne. Romanos capítulo 8, versículo 8, diz que na carne não pode agradar. Aleluia. Tem muito espírito familiar, muito espírito de Jezabel agindo, trabalhando nas igrejas por causa desse negócio de profetizar. Por causa desse negócio de bobeira, eu não serve de chega a vida aqui, querido. Glória ao teu nome. Por que estão fazendo tão bom por causa da palavra do Senhor? O Espírito da profecia, o Espírito Santo, ele nunca vai falar da igreja, ele nunca vai deixar a vir o homem, ele vai montar o Senhor Jesus. Eu, tu não vai fazer nada. Tu não tem poder para fazer nada. Tu não tem poder para fazer nada. O Senhor esqueceu porque muitos estão sendo levados por esse vento do Senhor. A palavra está ficando para fora. E Jesus está de fora da igreja. E a gente costuma pegar, irmão, que Jesus está lá fora batendo. Eles estão a parte, a gente diz que isso aí é para ir, não é não. Isso é para uma igreja. A igreja estava cheia, a pessoa vem, mas não sabia que era pobre, cega, miserável e burro. Quando a palavra está fora da igreja, Jesus está lá fora. E quando Jesus está lá fora, quero saber quem é que está dentro da igreja. A igreja tem que parar com isso, a igreja tem que se fortalecer aqui. A minha casa não pode ser exaltada por aqui. A minha carne ela tem que ser queimada, ela tem que ser aquecida, ela tem que ser colocada fora, ela tem que ser deixada, porque a carne cogita contra o Espírito e o Espírito cogita contra a carne. Um contra o outro vai namorar meu diferente. Não se pode fortalecer a nossa casa, não se pode fortalecer o nosso eu, não se pode. Se você ama de verdade, dê preferência para outra pessoa. O amor não conta com os seus próprios interesses. Se você ama, analise e dê prioridade para outra pessoa. Aleluia. E isso é assim dentro das famílias. Muitos casamentos estão em crise porque ninguém quer entender. Ninguém quer dar preferência ao outro. Ninguém quer dar preferência ao outro. Todos achamos que temos os nossos direitos e que fulano nos deve alguma coisa. Ei, o que fulano te deseja está no fundo do trabalho. Aleluia. Você não poderia jamais pagar pelos pecados que você cometeu contra Deus. Agora eu vou pegar lá, com a Deus eu vou pegar lá. E Jesus veio aqui para te dar exemplo. Veio aqui para te dar exemplo. Veio aqui para dar exemplo a cada um de nós de como andar em amor. O amor, ele não suspeita mal. Se você ama, foi falado assim, você não pode suspeitar das atitudes de ninguém. Você não pode suspeitar das atitudes do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, do seu pai, do seu filho. Você não pode. Seja isso na família natural, seja isso na família espiritual, você não pode. Porque você está muito pelo Espírito Santo. E a palavra não deixa de ser pregada, a palavra não deixa de ser ensinada, por isso nós temos o verdadeiro avivamento que nós precisamos. O verdadeiro avivamento é o primeiro da palavra. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, com aquele poder que foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para ir lá fora evangelizar, para ir lá fora pregar, para ir lá fora trazer. Glória a Deus! E que hoje o motivo desse sermão de Pedro é que ele começa pegando no profeta Joel 2:28. E daqui a pouquinho, ele já está em Jesus. Ó, vocês mataram a Jesus. Ele era aquele dos quais os profetas falavam. Todo o Antigo Testamento leva a Cristo. Eu sou veementemente contrário a toda e qualquer mensagem que não seja Cristo. Hoje eles estão pregando para líderes, eles estão pregando para crianças. Glória a Deus. Mas não
vale de nada. Meu Deus. Se Jesus não tiver no centro da mensagem da igreja cristã, essa mensagem está sem poder. Essa mensagem é só um cabo. O ferro já está lá embaixo, no econômico do tempo. Meu Deus. E te digo mais uma vez, o espírito do profeta está sob a direção do profeta. Espírito do homem. Porque o espírito são submeter a ninguém no dedo de Jesus. O Espírito Santo nunca vai submeter a ninguém a você. Não vai. Mas ele é cavaleiro. Ele é cavaleiro. Então, irmãos, a gente tem que voltar para cá, voltar para lá, voltar para o arroz e feijão, voltar para cá. Essa é a palavra que vai dar vitória para mim. Aleluia. Não é o profeta que tem que guiar a minha nem a sua vida. Infelizmente, no nosso meio, as pessoas estão esperando o espetacular. A busca do espetacular, elas estão perdendo o sobrenatural. Você olha para alguém, Deus honra uma fé por aquela pessoa sobrenatural, porque você não tinha poder por aquela pessoa. Aleluia. Aí você olha aqui, Deus faz a outra maravilha. Ah, não sei não tem poder, não tem força, não tem língua estranha. Vai deixa eu falar. Quer ver? Quer? É, Jesus. Aleluia. Fala, não quer nada. Aleluia. Glória a Deus. Isso não serve para Deus. O Espírito de Deus mostra a Deus quando Ele quer. A hora que Ele quer. Não para vontade minha. Glória a Deus. Sou pentecostal, recebo é bom, eu gosto do costume de Deus, gosto mesmo, gosto da lugar, gosto de baixar o poder, gosto de rodopiar, gosto. Mas não é do Espírito Santo. Meu Deus. Porque eu e você temos discernimento espiritual para saber o que é carne e o que é espírito. Aleluia. Eu e você temos esse discernimento. Não adianta tentar querer te enganar, filho. Você só enganar se você quiser, porque você sabe quando a pessoa está mentindo e está contando na nota. Sabe? Deixa que te digo. O Senhor vai abençoar a sua vida poderosamente. Vai te dar um carro zero do ano. Mas para isso você tem que usar a conversa dos maravilhosos. Aí está tirando o teu bolso. Aí o profeta quer tirar o dízimo da tua igreja para o projeto dele. Querer tirar o dízimo da tua igreja para o bolso dele. Meu Deus. Quem é o homem de Deus que cuida de você? É ele? Aleluia. Quando você precisa de uma oração, é ele que vem fazer. Quando você precisa de alguém para te ajudar, é ele que vai fazer. Quando você precisa de um menor da família, é ele quem vai fazer. Glória Quando a você Deus. tem que casar, é ele quem casa. Meu Deus. Tu és maravilhoso. Diz que eu quero você botar no seguinte. Depois que você pode se dar em qualquer Aleluia. mas assim aqui, onde eu tenho passado para denunciar essa mentira, essa heresia que nós não vemos com os Deus. Profetada, mensagem, reclamamento, mentira. Os crentes hoje estão adorando a homens. Eles falam que as pessoas imaginam que ídolos estão só lá na igreja católica, não. Mas gente tem um chefe também. Carnaval gosta, porque vai da gosta. E pensando que esse povo daqui a pouco põe, depois vem gosta. Aleluia. Mesmo gosta, vai falando. Aleluia. Aleluia. E as primeiras conversões. Mais à frente vai ser o trecho. Porque a vossa promessa nos diz a vossa a no primeiro sermão de Pedro, 3 eu vejo 3 elementos daqui que a gente tem falado com Jesus, desses 3 que não são obedientes. A obediência, a gente está esperando a promessa do Pai no todos orando, todos buscando. Aleluia. Segundo, entregar a palavra. Aleluia. E terceiro, trazer todos ao conhecimento de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se você está em obediência, se você está fazendo algo, se você está pegando a Cristo,
Ele diz: impossível você não ser um ganhador de almas. É impossível Deus não honrar a sua fé. É impossível Deus não cumprir aquela promessa na sua casa. É impossível Deus não restaurar o que está quebrado na sua vida. Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Continuar sendo guiado por profeta, cuidado, a Bíblia diz que você não é filho de Deus. Filho de Deus é guiado pela palavra. A família dos céus está sendo construída por isso. A família dos céus está sendo construída. Eu vejo a Romanos 44. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partido, partindo pão, tanto do partido como do espiritual. Jesus disse: verdadeiramente a minha palavra é comida, verdadeiramente a minha palavra é vida. Deus te deu uma palavra que você sabe que pode ter para alguém falar que faz com a palavra. Aquela palavra que você passou com uma prova de Deus, é aquela palavra que você levantar o teu irmão, aleluia. Mas o vaso se bota, o vaso se cala. E aí? O irmão deixou de receber a vitória porque o vaso se calou. Isso não é amor. Ninguém foca, o amor não foca os interesses. Quando comecei a trazer palavras, montar outros pastores, né? Deus começou a me dar algumas palavras e aquilo me agradava, aquilo, sabe, deixava meu coração alegre. E eu falei: não, isso aqui eu vou guardar para culto tal, para culto X, para culto Y, para igreja tal. O Espírito de Deus me falou: quanto mais você irá na obra de quem se você vai para o mais nada, entrega essa palavra que eu te dei. E quanto mais você entregar essa que eu te dei, mais eu vou te dar. Esse é o princípio da lei da semeadura. Quanto mais você tira de você para semear na vida dos outros, mais ele tira. E a lei da semeadura é acompanhada pela lei da frutificação. Ele nunca te entrega a mesma coisa. Você está achando que está sendo igual àquela bebida que você está fazendo. Aquele culto no ar que ninguém está se convertendo. Está achando que está sendo igual. Não está sendo igual, não, amigo. Deus tem que Deus vai fazer aquela pessoa se converter e vai colocar a família dele no lugar que ele quer. O vosso trabalho não é em vão do Senhor. Não se preocupa se tem duas pessoas na igreja. Ainda. Não se preocupa. É Deus que Deus vai fazer. Como não lembrar de Moisés? Você não tem nada sobre o cajado na mão, joga o cajado na mão, o cajado deu uma serpente, bota na mão dele. Mas para poder sempre cajado lá no meio do deserto, para facilitar os governos, que ele tirou a rocha e ali material, que ele deu direção por 40 anos, de cajado. Nada que você tem na mão é pouco com Deus. Tudo que ele tem para fazer, embora seja pouco, ele vai multiplicar. Ele foi que orou por Paulo, Ananias. Ele só aparece ali na Bíblia. Ele só aparece ali. Mas com a oração dele que fez com que o Saulo, o grande apóstolo do Jerusalém, fosse batizado com o Espírito Santo. É uma obra grande ou é? Na tua oração. Glória a Deus. Não existe trabalho pequeno no reino de Deus. Não existe trabalho pequeno. Não existe trabalho estimulante. Deixa Deus trabalhar porque ele não vê como o homem dele. O seu trabalho não é bom do Senhor. Hebreus 6 diz que Deus não é injusto para esquecer o nosso trabalho. E da comunhão. Vai ter que trabalhar para a função. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E cada um aqui é temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A igreja que se olha, eu não institui ninguém aqui na liderança, ali na obra, no serviço, de qualquer maneira. Ele não sabe disso. Deus é multi-ordem.
E se Ele colocou uma autoridade espiritual sobre a sua e a minha vida, vamos respeitar. Deus da minha alma. Porque se você não respeitar, você está levantando contra o próprio Deus. Aleluia. Isso na tua família espiritual, na tua família material. E esse é o segredo de uma igreja forte e poderosa. Glória a Deus. Tu pode ver que grandes igrejas elas têm um sentido de arrumação de ordem muito grande. As grandes igrejas elas se levantam com base na ordem. Tanto eu, pastor Silas Malafaia, fala isso. Eu sou 2 ou 3 livros da Bíblia para organizar o povo. Foi à toa. Eu sou existe, eu sou números. Não foi à toa. Tudo tem que ser feito com ordem de essência. Se há uma direção expressa, não faz essa direção. Se Naamã não tivesse feito, o profeta não ia fazer para ele esposo com os Glória a Deus. O profeta veio para ela falar, não quer dizer coisa não, para ele ver se amanhã só tivesse um rio, manda ele lá. Qualquer um achava que o profeta ia fazer um reflexo e tudo mais, não, vai lá. Não quero mais com você não. Vai lá, mandou o moço dele lá. Olha, falou que você tem que ter o problema de Naamã era subir, cara. Jordão significa o lugar daquele que desce o lugar. Meu Senhor da glória. Meu Deus. Vai lá, eu quero. Meu Senhor da minha alma. E a primeira maneira é tão grande que ele teve Deus da que minha perguntar por vida. 7 vezes. Meu Deus. 7 vezes. Meu Deus. Aquele que não tinha pecado, aquele que não pecou, desceu ao Jordão. Por que você não queremos descer ao Jordão? Meu Senhor da glória. Aquele que é o alfa e o ômega, se submeteu à autoridade pastoral que Deus colocou sobre a vida dele. Eu, para esse dia a dia, não venho vir para ser batizado. Deixe por agora para ser o Jesus do Pai. O próprio Jesus submeteu ao pastor dele, que naquela ocasião era João Batista. Que conversa é essa de eu e você querer ser uma eu o quê? Eita, Jesus. Eu o quê? Meu Deus. Eu gosto de lutar contra mim como homem, mas quero ver você lutar contra Deus. Aleluia. Meu Deus! Glória ao teu nome, Tem Deus. mais uma coisa, muitas coisas que teu pai faz é amor. Ele não quer te expor, não. Meu Ele Deus. quer que você vá para o inferno. Ele faz isso talvez se você pensar que você vai para o inferno. Levanta a mão para o inferno. Levanta a mão para o inferno. Aleluia. E cada uma testemunha de muitas maravilhas que nós fazemos pelos apóstolos. Olha aqui, ó, aluno de novo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo bom e agradável. Que os irmãos estejam comigo. Aleluia. Bom e agradável. Meu Deus. Não, eu saí da igreja, mas não saí da presença de Deus. Eu sou para Deus, eu coloco as coisas aqui para eu poder viver. As coisas, sabe, normalmente por aí. Ah, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com quem? Fazer o diabo. O diabo não tem nada a ver, mas Deus colocou aqui. Deus não. Eu que estou aqui. Eu que estou aqui. Meu Deus. Todos os filhos estavam juntos. É teu irmão, é tua irmã. Nas igrejas hoje em dia a gente vê, aqui não tem isso, glória de Deus, mas homens e mulheres de Deus que não se falam, homens e mulheres de Deus que não se gostam. Você pode até não ter uma afinidade com aquela pessoa, não tem consideração amar. Você Maravilha. tem que amar. Deus E ama. amar é uma decisão da sua vontade, amor não é sentimento, amor é decisão. Meu Eu tenho que Deus, amar. amado. Eu vou tirar dinheiro, cara. Oh, Deus, glória a Deus. Vendiam suas propriedades. Desde o início da minha e da tua vida, a gente foi criado com certos modelos mentais que a Bíblia chama de fortalezas. Ah, mas eu não acho que era assim, não. Você vai estar contigo. Minha mãe já está falando. Eu não era assim, não. Eu não era radical. Ah, não era radical. Não. Você grita muito. Eu acho que você precisa gritar como pé, não? Ah, tá. Então tá bom. Você está falando mais baixo. Pode estar escrito, porque o desviado tem uma coisa. Eu acho que ele vai saber que é mais do Espírito Santo, né? Ele tem que eu acho que ele vai saber.
continua lembrando assim, você esqueceu que tem uma vírgula que diz, mas todo aquele que faz a vontade de Deus vai deixar. Se você não fizer a vontade dele, você a gente acha que o negócio é só um pregador, afastamos de mim como nunca nos conheci. E tem talento. Estudou negócio, tem sinal de maravilha. Tem talento que Deus deu. Deus deu talento para cada um. Deus sim. Mas ele fez a vontade que eu sei quando eu vejo mesmo. Não entra. Todos farrapados, todos mulambados, tudo vai ficar aqui não. Com essa roupa de mulher. Tinha talento, fazia pouco de eu e você temos que vender as nossas culturas, o que a gente acha que a gente quer fazer, o que a gente acha que é o certo. O que eu e você achamos que é certo não interessa. O que interessa é o que a palavra diz. Aleluia! Vende a tua propriedade, como o texto diz, reparte com todo. Reparte. Lança aos pés dos apóstolos. Altar lugar de deixar sujeira. Altar lugar de deixar sujeira. Altar lugar que não te diz para temperatura olho, cordeiro, bote. E a tua reclama com o sujo. Ninguém ela falando. É na palavra de vida é na palavra de vida que você vai ficar. Pode estar escrito pela palavra que você tem falado. Pode estar escrito pela palavra que você tem falado. Se eu não como todo veio, quem anda comigo só tem necessidade de lavar o pé, lavar os caminhos. Porque o resto é tudo. Lavar os caminhos. Aleluia. Tem que ter tempo com direito. O que o mundo diz com direito. Se você quer construir uma família, eu tenho que respeitar. Você tem que aprender a tirar de você. Um amor que você sente. Um amor que você tem que sentir, mas que não está bom. Não está restaurado. Aleluia. Restaurar a relação com o esposo, com a família. Sente, não é Deus. Falei para Deus. Falei para Deus. Aleluia. Então, velho, diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Amo meu filho como cada um daqui ama os seus filhos. A minha filha não é minha filha. Ela é uma herança que o Senhor me deu nas Meu Deus! A igreja não é o evangelista pela humilde, a igreja de Cristo. A igreja não é do pastor presidente, a igreja de Cristo. Vai dar conta diante de Deus, mas a igreja é de Cristo. A igreja não está sentada sobre esse homem, não. Perdendo lá das cursos e bombadores que eu tenho que dizer, eu acho que e sobre eles a pedra. Não vai prevalecer. O diabo pode levantar do jeito que quiser, mas não prevalece. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é porque onde tiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu. As portas do inferno não vão ser levantadas contra a sua, nem contra a minha família, nem contra a sua, nem contra a minha igreja. A igreja não vai ser agitada ao nome do Senhor Jesus. Todos os dias do tempo.
Deus querido, Deus santo. Alegria. Aleluia. Alegria enquanto disseram vamos para casa do Senhor. Ele só se alegrou. Porque ele disse, vamos para a igreja, mas está volta, aleluia. Já começou a saltitar. Já começou a falar no céu. Já começou a dar lugar para o Pai. Só porque disseram que ele ia para a igreja. Imagina como é que não chegou na igreja. Meu coração pede de palavras boas de condução, ele diz. Eu vou dar para meus irmãos hoje, eu vou uma palavra história. Eu vou receber uma oportunidade. Eu vou louvar, adorar, mas eu vou receber também a aleluia. Eu vou dar glória, eu vou dar uma alegria no coração, meu irmão. Alegria está em comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Alegria de estar na comunhão com o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Singeleza, pureza de coração. São os puros de coração vão ver Deus. Deus não permitiu que ele e você tirasse os joios do meio do trigo. É Ele quem vai mostrar. Ele vai tirar. Ele não permitiu que você tirasse. Levanta, Espírito. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Meu Deus, aleluia. Louvando a Deus. Meu Deus. Caindo na graça de todo mundo. Glória ao teu nome. Caindo na graça de toda a família, de todos que tinham contato com aquela igreja, a comunidade cristã, do caminho. Eles caíram na graça de poder, mas o pessoal tem algo diferente. As festas dele não têm brigas, as festas dele não têm confusão. Eles só são muito trabalhando, é verdade. Mas eles estão sempre juntos, no mesmo lugar, adorando. É isso que você tem que ver. Aleluia. Eles são os perfeitos. Glória ao teu nome, meu Deus. Por isso o Espírito Santo proibiu um crente de levar a mão para a justiça. Aqui. Deus Coríntios 3. Vocês vão julgar os anjos, vocês não podem julgar uma coisa que vocês não. Meu Deus! Aqui, ó. Vocês vão julgar os anjos, não podem resolver um poder que vocês estão em Deus. Nós vamos capítulo 6, verso 20. Se você puder ver sua Bíblia, leitura. Aleluia. E eu não tenho nada de pastor que eu não escrevi. Não posso escrever. Achamos. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu também. Meu Senhor da glória. Eita Deus. Ou algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, terá juízo perante os injustos, não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio de juízo pertencentes a esta vida, onde na cadeira que somos menos estima na igreja, para vos envergonhar o dia. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo entre os que possam julgar os irmãos. Mas o irmão faz juízo com o irmão, isso perante o direito. Na verdade, é geralmente uma falta entre vós que eles demandam um contra os outros. Por que não sofreis antes a justiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano. Isso, ó irmãos, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Aleluia! Meu Senhor da glória. Maravilha! Precisa alguma Meu mulher Deus falar? amado. Meu santo. Oh, Jesus. Tu és tremendo.
todos os dias, acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deixa eu ver essa passagem. Deus é quem dá o crescimento. Mas o texto não diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que tinham sido salvos. É aqueles que haviam de se salvar. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem. Deixa eu fazer essa porta. Deixa sentar. Não vai não. Deixa sentar aí. Não fica olhando para a roupa do irmão, para a roupa da irmã, deixando de prestar atenção na pregação, para ficar olhando para quem está lá. Porque você está na frente da está matando a ovelha. E tu vai estar montando a ovelha. Aqui não. Aqueles que faziam de salvar não são salvos ainda. Então deixa. Vem. Me diga que não pode entrar. Desgraçado, o de rua que está em desgraça, a gente pode